Bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Judiciário nesse evento de procuradores, porque é importante essa proximidade. Nós já trouxemos aqui o Tribunal de Contas, estamos trazendo o Judiciário, porque muitas vezes uma parte não entende as angústias da outra. É muito importante nós, procurador, nos escutarmos as angústias dos juízes, porque o serviço não termina. Você faz 10, chegam 20. E é importante também esse espaço de esclarecimento, porque muitas vezes quem não está vivendo tem uma ideia pré-concebida com base em premissas falsas. Por exemplo, de fato, a Procuradoria de Vitória é muito bem qualificada, mas é mérito individual de cada um, não por causa da nossa estrutura. O Leonardo Tovar fez o mestrado dele por conta própria, sem nenhum acréscimo patrimonial, sem afastamento. Fez o doutorado da mesma forma, não é, Leonardo? Luiz Henrique Alóquio fez o doutorado dele no Rio de Janeiro, sem afastamento das funções. Fez o mestrado e o doutorado na UERJ. Então, nós temos a Cristiane Mendonça, nós temos vários colegas que fizeram mestrado e doutorado do seu próprio bolso, sem nenhum custeio da Procuradoria de Vitória, sem nenhuma diminuição na carga de trabalho. E uma outra coisa que me causou espécie, na época que o doutor Fábio foi colega nosso, né, já tem muito tempo, nós tínhamos nos nossos quadros 30 procuradores. Quando a Constituição começou, qual foi o seu dado no aumento da judicialização? Eram 500 mil processos há 30 anos atrás. Há 17 anos atrás, nós éramos em 30. Hoje, somos em 25. Quanto de processo que aumentou? Eu gostaria muito de fazer isso tudo que o senhor disse, de orientar a administração pública. Já houve um tempo que eu consegui ir para dentro da SEDEC e acompanhar integralmente um plano diretor urbano. Já houve tempo onde eu fui designada para dentro da Secretaria de Habitação e nós sentamos juntos, assistentes sociais, engenheiros e procuradores, e fizemos o Programa Habitacional de Vitória, que foi o melhor do Brasil, antes até do Programa da União. Hoje, eu só consigo fazer prazo. Cada dia, para eu estar aqui nesse evento, segunda-feira, eu estou muito frita, porque eu tenho 2 cargas programadas acumuladas e eu só tenho prazo para fazer. E aí, quando a gente fala de viabilizar procuradorias muito bem equipadas, nós não temos. Nós sofremos um processo de desmonte, nem centro de estudos mais nós temos. A gente publicava livros, porque nós temos grandes talentos, é verdade. Aí o que nós estamos fazendo? Nós começamos a tentar sensibilizar o administrador através de eventos assim. O evento passado, que está na internet, nós começamos a falar da importância das ferramentas tecnológicas. Aumente a arrecadação, porque é a linguagem que o gestor vai compreender. Porque ele vai entender que, se ele tiver uma eficiência na gestão dos créditos tributários, eu não vou gastar o mesmo tempo com 200, com 20 milhões. E nós, procuradores, quando chega na nossa fila, nós não temos nenhuma ferramenta tecnológica. A capital do Espírito Santo não tem nenhuma ferramenta tecnológica que ajude os procuradores no gerenciamento desses milhares de processos que o senhor tem na sua vara. E aí um procurador recebe o prazo numa lista lá, um que é R$200 e outro que são 30 milhões, sem ele saber qual é o prioritário. Então, quando eu vou trabalhar as ferramentas tecnológicas, eu vou otimizar o trabalho, eu vou reunir os mesmos temas, vou reunir as mesmas teses, ferramentas que hoje o judiciário já está começando a ter. Então, eu fico muito triste, porque nós vemos procuradores querendo fazer melhor. Muitas vezes a gente orienta o gestor, não faça isso, mas
Nosso papel é opinativo. Nós não temos o poder de decidir. E no meio disso tudo, que foi uma das palestras que a gente teve aqui, tem o órgão controlador que quer simplesmente propor ação de improbidade em algo que ele eventualmente não concorde. Então, se você faz uma tese jurídica inovadora para viabilizar a desjudicialização, o atendimento do verdadeiro interesse público, você é punido. E aí, os órgãos controladores, porque hoje em dia é uma caça às bruxas e a gente tem a mídia que destrói reputações, qualquer coisa diferente do feijão com arroz, você está se arriscando por um gestor que não vai reconhecer o teu trabalho, por um órgão de controle que pode destruir tua vida. Então, nós estamos precisando disso, de mais proximidade, de conversar e entendermos as inquietações do outro, porque todos nós queremos construir um Brasil melhor. E nós estamos tentando trabalhar esse fortalecimento da advocacia pública municipal, porque nós estamos em todos os lugares do Brasil. Os procuradores municipais podem, se a gente conseguir isso que ele deseja, que eu também desejo, participar efetivamente da elaboração das políticas públicas, ajudar a discutir o orçamento, porque nós estamos... o próprio plano diretor urbano diz que as deliberações têm que estar previstas no orçamento. Nunca estão, e ninguém nunca pergunta para a Procuradoria na hora de fazer a elaboração de orçamento. As normas, o gestor, ele é servo da Constituição, e a Constituição disse quais são as prioridades. Nós não sabemos. Muitas vezes a gente tem que fazer defesa judicial dizendo não tem dinheiro, e chega no final do ano o prefeito fala que sobrou. É complicado. Então, e muitas vezes, às vezes o juiz quer ajudar e ele trabalha na microjustiça, e quando eu junto várias microjustiças, eu atrapalho a própria política. Então, nós estamos tentando ajudar esse país a melhorar. E eu agradeço imensamente o carinho da presença de todos vocês, porque a gente vai conseguir fazer isso com maior proximidade, com maior diálogo, porque queremos a mesma coisa. E eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. E o ministro, ele, assim, é uma das pessoas mais cativantes que eu conheço, e nós, procuradores municipais, já tivemos a oportunidade de tê-lo falando no nosso Congresso Nacional. E ele acabou de me perguntar quanto tempo eu tenho. Eu tenho todo o tempo do mundo. Ele tem o dom da oratória. E quando termina, a gente quer mais. Então, por favor, ministro, a palavra é sua. Muito querida, mas mentirosa, que é uma coisa. Muito bem. Desculpe. É um prazer para mim estar novamente aqui conversando com vocês, em Vitória, Espírito Santo. E a propósito, posso pegar esse microfone ou quero? Faz? Passa. Quero. Eu passo. Obrigadíssimo. E a propósito da afirmação dos que me antecederam aqui, na fala, que eu cumprimento desde já, os cumprimento desde já, eu faço uma pergunta. É um evento de procuradores municipais. La Graça, tudo bem, querida? E eu faço uma pergunta para vocês. Se eu colocar numa correspondência assim, uma carta para vocês, para cada um de vocês, Brasil, Rua 15, o carteiro vai achar? Brasil, Rua 15, 15 de novembro? Não vai achar. Se colocar assim, Espírito Santo, Rua 15 de novembro, não vai encontrar. Mas se eu colocar assim, Vitória, Rua 15 de novembro, vai achar. Se eu colocar a melhor cidade do mundo, que é Timbó, Santa Catarina, vai achar na hora, Rua 15 de novembro. Então, nós vivemos, senhoras e senhores procuradores dos municípios, nós vivemos no município, nós não vivemos no Brasil, no país e nem no Estado. Nós vivemos no município. É um grande prazer estar aqui, na presença dos meus amigos particulares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e do presidente do Tribunal de Justiça, doutor Sérgio, e doutor Aníbal, também da minha colega Lagrasta, juíza de São Paulo, uma das mais destacadas magistradas do Estado de São Paulo, que está aqui conosco, da Janete, que é minha particular amiga, de mais de... Para mim não fica chato, mas, né? Mais de
tantos anos, né, Janete? E o Carlinho, o marido dela, eu chamo carinhosamente de Carlinhos, o marido dela. A Patrícia, quando eu estou meio assim entediado, que eu quero uma coisa nova, uma coisa assim bem nova, vamos ficar por aqui, eu leio alguma coisa da Patrícia. É interessante, né? Só desafios, só ideias brilhantes. Muito bem. E os nossos, o colega palestrante, professor também palestrante, belíssimas falas. E mais uma vez eu reitero aqui o agradecimento ao convite. Eu quero começar a minha fala, eu vou abreviar, não é a palestra, a conversa que eu preparei com vocês, porque eu quero começar saindo muitíssimo da minha fala, para ter uma conversa política com vocês, uma conversa de cidadania com vocês, na primeira parte da minha manifestação. Nós estamos com um projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional que já passou pela Câmara dos Deputados, já passou, agora está no Senado. E é o projeto de lei, memorize isso, por favor, é o projeto de lei, é o PL 080, no Senado é esse número que agora levou. E esse projeto fala o quê? Ele está prescrevendo, ele está impondo a participação de advogados em todo e qualquer ato de mediação e conciliação que possa ser realizado. Todo e qualquer ato. Eu li já esse projeto, eu tenho em mãos aqui esse projeto. Eu fui juiz de juizados especiais, eu fui juiz de turma de recurso dos juizados especiais e sou juiz de carreira, que é uma das coisas que eu mais me orgulho, de carreira, há 36 anos eu sou juiz de carreira. Esse projeto, se passar esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados, só falta o Senado. Sabe quando é que é uma das últimas sessões? Porque está na comissão, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, em Brasília, quarta-feira que vem agora, a próxima quarta-feira. Então eu vim fazer um rogo para vocês, eu vim fazer um pedido para vocês, nem que eu tenha que pedir de joelho para vocês, e peço, não tem problema, se mobilizem as procuradorias de vocês, mobilizem os prefeitos de vocês, os políticos que vocês conheçam, para que não seja aprovado, para que não passe esse projeto de lei que torna obrigatório, não é opcional, é obrigatório a presença de advogados em quaisquer atos que tenham por fim a mediação e a conciliação. A 9.099 dos juizados especiais pode jogar no lixo. Podem fechar, senhor presidente do Tribunal de Justiça, pode fechar os juizados especiais, e dispensa juizado, põe noutras varas, vamos acabar com os juizados especiais. Por quê? Porque a lei não diz que é obrigatória a presença de um advogado na lei 9.099 até 20 salários mínimos. Não precisa dizer, porque se a lei diz que é obrigatória a presença de advogados em qualquer ato de mediação e conciliação, me respondam lá qual é o primeiro ato no procedimento da 9.099, audiência de conciliação, Santa Efigênia. Em alguns estados é só de conciliação, porque é uma audiência preliminar, muito embora a lei 9.099 não fale isso. Em outros estados não, é conciliação, instrução e julgamento. Tudo bem, não muda em nada o discurso que nós estamos fazendo aqui, nem ao propósito parcial dessa minha fala. Não muda em nada, porque essa audiência, chame do que vocês quiserem, abóbora amarela, ela começa com uma conciliação. Então, até 20 salários mínimos agora, pode sair procurando advogado, porque terá que ter advogado. Bem, o Sejusc, senhor presidente do Tribunal de Justiça, pode fechar economia para o Estado do Espírito Santo. Eu vim trazer notícia que vai trazer economia de dinheiro para o Tribunal de Justiça. O Sérgio nunca gostou tanto de mim quanto agora. Porque nós vamos poder fechar o Sejusc. Esquece o Sejusc, fecha essa encrenca. Pode fechar. Por quê? Porque agora tem que ter advogado lá dentro. E o maior número dos nossos clientes no Sejusc, e principalmente nos juizados especiais, e naqueles Sejuscs que lidam preponderantemente
ou naqueles postos de atendimento que lidavam preponderantemente com as pequenas causas, juizados especiais, esses até 20 salários mínimos. Esses mesmo. Ah, mas quem vai pagar isso será o sistema da assistência judiciária, porque no Brasil o sistema é misto. Não importa, eu ia dizer outro nome, mas como eu estou numa tribuna e num evento, eu não posso adjetivar do jeito que eu quero. Eu ia dizer assim, no mínimo, dane-se. No mínimo, veja lá o palavrão que eu não ia dizer. Porque isso tem que sair de algum lugar. Dinheiro cai do céu, pelo menos lá em Timbó, na Grande Timbó. Eu sou natural da Grande Timbó. Não dá em árvore. Quisera eu que desse. Não dá. Não cai do céu. Não tem dia que a gente olha para o céu. Ah, hoje vai chover dinheiro. Esse tipo de nuvem, ali é uma nuvem. Não tem isso em lugar nenhum do mundo. Então, esse recurso sairá de algum lugar. Esse lugar, em último grau, em última instância, é o nosso bolso. Mais uma vez. Então, eu sei que não estava programada essa fala, mas eu encareço a vocês, encareço. Eu estou falando com procuradores, procuradoras, procuradores dos municípios, que têm contato direto com o prefeito, e o prefeito na máquina política partidária é uma das engrenagens principais. Não é o senador, não é o deputado federal. O deputado estadual e o prefeitão, porque é o prefeitão que lida com o povo, que é o carro-chefe do voto, da campanha, é o prefeito. Então agora, pelo amor de Deus, os senhores emparedem os seus prefeitos. Eu sei que está sendo gravada essa fala, não tem problema nenhum. E levem essa fala para onde vocês bem quiserem, não tem problema nenhum. Não é? Então, eu falo como cidadão aqui, é um direito meu de cidadania defender uma política boa, uma política interessante. Ninguém está aqui fazendo proposta para assaltar banco ou para fazer corrupção em algum lugar. Que nada. Estamos nos unindo por uma coisa boa e uma coisa que vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro da população mais carente desse país. São 31% da população brasileira, santo Deus. Então, por favor, esse é o pedido que faço. Se programem, porque é para quarta-feira. Quarta-feira é o embate. E é no Senado. Nós temos que bater as portas dos senadores dos nossos estados. Por favor. Muito bem. À vontade de ficar falando disso a tarde inteira, mas... Bem. Manda logo, toque bala. Toque bala. Mande, faça isso. Põe o meu nome junto, por favor. Bem, procuradores municipais, né? Aqui foi falado também nessa aparente contradição de princípios, a mediação com os interesses e a gestão dos interesses públicos. A indisponibilidade do interesse público, muito comentado aqui, nas duas falas que eu ouvi aqui já, algum dos colegas tocou nisso. Olha lá, o enunciado 256, isso aqui é o Fórum dos Processualistas do Brasil. Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual. São duas coisas boas que estão contidas no mesmo enunciado. O primeiro é o negócio processual, que é aquela novidade do artigo 170 do Código de Processo Civil. Não é? E é acompanhado já por uma previsão muito antiga do Código Tributário Nacional, já, que previa indiretamente isso há muitos anos já. Não é? Então está bem novidade, não tem nenhuma aí. São as propostas de reflexão da minha fala hoje aqui. Porque nós temos, como o colega magistrado aqui do Espírito Santo que nos antecedeu falou, nós temos uma linha muito cinzenta, onde até vai a autorização de vocês, procuradores municipais, para fazer o acordo ou não. Não falo em execução fiscal, cujo acordo é parcelar a dívida. Não falo nisso. Falo em demandas que não sejam tão óbvio assim o propósito da demanda, que não seja tão nítida na lei, não nítido no processo. No processo sempre é, ou quase sempre é, mas não tão nítida na lei. Vocês enfrentam dificuldades e correm o risco de amanhã ou depois ser responsabilizados por um ato da maior boa vontade que vocês adotaram. Não é? E aí é um risco. Bem, então fica esse enunciado. Esse enunciado é bom. Vamos lá? Vamos
trabalhar? Não quer trabalhar. Não é possível. Será que eu mexi em alguma coisa aqui? Minha assessoria. Agora deu. Só foi tu te mexer, essa é provocação minha, só de sacanagem minha. São os dados, ó, Conselho Nacional de Justiça. Hoje em dia, quase 115 milhões de ações nós temos. Somos 210 milhões de habitantes. Em tese, nós temos mais de uma ação por cada habitante, por cada um habitante. Porque na jurisdição contenciosa, precisa ter um autor e um réu. Na voluntária, não. Nem tem autor nem réu, mas pode ser uma parte só. Não é? Um interessado só. Mas na contenciosa tem que ter, no mínimo, 2. Então, se dividir 110, multiplica 110 por 2, já dá mais do que a população brasileira. Então, nós temos mais de um processo para cada cidadão no Brasil. É um belo número. Quando você fala isso fora do Brasil, a turma acha que nós estamos mentindo. Eu, de vez em quando, faço umas conversas lá na Universidade de Coimbra, em Lisboa. Não sou professor lá, sou convidado, né? Depois já se arrependeram de ter me convidado, mas eu continuo insistindo. Então, eu levo agora uma certidão, por Deus do céu, eu levo uma certidão carimbada aqui do meu cartório, da minha diretoria, melhor dizendo. Cartório é termo antigo, né? Agora é diretoria. E mostro para o professor Canotilho, que foi meu professor lá em Portugal, Direito Constitucional, ele só com a certidão acreditou, depois de me conhecer um mês, sabia que eu sou um mentiroso, né? Só com a certidão. Ele ficou impressionado, esse volume de processos que nós temos no Brasil. Olha lá, 30 milhões de processos entram a cada ano no Brasil, a média, novos, processos novos, 29,1, 29 milhões mais 100 mil. Só que nós, os melhores juízes do mundo, dá licença, deixa eu, melhor juiz do mundo, nós conseguimos julgar 30 milhões, e aquilo que o Léo, né, o Leonardo? Ansel. Leonardo é o nosso colega lá da ponta. Destacou antes aqui, a gente dá conta da entrada, mas não aparece na estatística por causa do sistema nosso interno, até o nosso próprio sistema interno, não tem jeito. Porque o processo não termina quando o juiz dá sentença. Depois da sentença vem o quê? Via de regra, vem o cumprimento de sentença. Então o processo não terminou nem em termos estatísticos. Olha ali, ó. Processo em estoque. Não vamos dar ano por ano, mas veja a proporção. Né? Processos baixados. Olha a proporção, olha como se trabalha, como se produz. Tu vai bater uma foto minha? Não é possível. Vai te arrepender depois. Opa, agora passei. Passei o principal slide da minha fala, meu Deus do céu. Que é aquela... Ó, até o slide quer correr de mim. Ó. Deixa eu ver. Estou com dificuldade aqui. Onde é que eu miro aqui? Tu vai passar para mim? Não é possível. Olha lá, o congestionamento. A Justiça do Trabalho é a mais rápida, tem que ser também, porque o que se discute ali é comida, não é dinheiro. Na Justiça do Trabalho, o que as pessoas vêm buscar é comida, é remédio, é salário. Com salário eu compro o quê? Comida de preferência, comida, roupa, dinheiro, segurança para minha família. E para quem ganha um pouquinho mais, aí compra carro, compra título no clube, compra vestido novo para a mulher, né? Essas coisas todas. Terno novo para o maridão, né? Vamos lá, então. Olha aí, ó, esse é o slide que eu prefiro, de todos os 300 slides que eu trouxe para vocês. Não é 300, não, estou brincando, não saiam correndo, já. Né? Mas olha aí, ó, a nossa produção, 7,2 por dia útil. Por dia útil, um juiz brasileiro, em média, produz 7 sentenças. Eu convido qualquer um de vocês aqui, menos a Lagrasta, porque daí eu vou apanhar, ela produz muito mais do que eu, né? Menos a Janete, que trabalha aqui nem uma doida, mas eu chamo, eu quero, vão lá para o meu fórum, vem lá comigo, ficar um dia, uma semana lá comigo, um dia comigo, para ver o que é você fazer 3, não é 7,2, 3 sentenças de mérito. Aqui estão os despachos com carga decisória, as decisões e as sentenças, não estão os despachos de mero expediente, não estão. Então, aqui é só deliberação com carga decisória, seja definitiva ou transitória, mas definitiva.
Eu convido vocês, para vocês me acompanhar lá no fórum, o que é fazer 3 sentenças de mérito, em um único dia. Olha, é difícil. É muito complicado. 3, 7. É a maior média do mundo. Se o critério for só produtividade, nós somos os juízes melhores do mundo. Se o critério for produtividade. Se o critério for não sei qualquer outro, de repente nós somos os piores juízes do mundo. Mas se o critério for produtividade, ninguém nos bate. No mundo inteiro, ninguém nos bate. É um número interessante. Troque. Pode passar adiante. Aí alguns juízes de outros países. Estadão de São Paulo. Isso aí é uma grande verdade. O país dos paradoxos. Tem os juízes... É o Estadão que falou. Os juízes mais produtivos do mundo e o judiciário mais moroso e assoberbado do planeta. É uma contradição e é verdade. Adiante. Capelletti, né? Os altos custos. Essa conversa é antiga. Vamos adiante. Também, vamos para as vias alternativas. Aqui é um depoimento, foi uma fala da ministra Ellen Grace. A ministra Ellen Grace eu tenho lá no meu altar, é viva ainda, mas eu tenho no meu altar. Assim, eu acho que é a mulher mais inteligente do mundo. Meu Deus do céu, eu admiro, eu sou fãzão de carteirinha dela. Ela que bolou, na verdade, o movimento pela conciliação, ela que trouxe para o Brasil, tentou institucionalizou o que mais tarde virou a Resolução 125. Uma das pessoas, não uma mulher, uma das pessoas com uma grande visão, antenadíssima. Adiante. Aqui o embate de novo, né? Cultura da paz. Então, hoje também foi dito isso. E o colega aqui, magistrado, também falou, ninguém está querendo acabar com a justiça. Quando a gente fala defendendo a mediação, ninguém está falando mal do Poder Judiciário, das procuradorias, da advocacia. Não, ninguém quer saber disso, não é isso. O que nós precisamos é mudar a cultura, como foi dito hoje aqui, como se a própria Janete disse, olha, vamos para o interior, tentar, os procuradores, o tribunal vai treinar, se oferece gentilmente até para treinar os procuradores nas técnicas de mediação, junto aos sejusques que vocês podem montar, ou põe o nome que vocês quiserem, não precisa chamar de sejusque, chama de abóbora amarela, chama de chuchu, chama do que quiserem. O que importa é o conteúdo, não é o nome, não é? E isso nós precisamos fazer com muita urgência, porque cá entre nós, não tem mais ninguém nos ouvindo aqui, eu sei que não estou sendo gravado nesse momento, então podemos falar só entre nós dois aqui. Meu Deus do céu, uma execução fiscal com legislação já autorizada para parcelamento, Santa Efigênia, é encostar o contribuinte ali na tua mesa e convencer o cara de que nós temos que parcelar. Um problema de desapropriação, onde preponderantemente está em jogo o valor e não mais o bem, porque o bem foi desapropriado, não tem mais volta. Não é? Não tem mais volta. É como e quanto nós vamos acertar, são detalhes. Mesmo na responsabilidade civil, né, muitas vezes, né, quando a discussão é essa, quando o ente público não está agindo preponderantemente como um ente público, né, também dá de fazer muita composição, mas tem que estar preparado. Porque hoje em dia a composição feita nessas audiências nossas de mediação, principalmente mediação, mais do que a conciliação, não é mais um mediador que age sem preparo. Não pode mais ser aquele que só põe na balança quem vai perder e quem vai ganhar. Não é isso. Não é isso. Então, o nosso mediador ele é preparado, ele tem curso, ele sabe como agir. E ele conhece um tanto do direito, ele vai expor para as pessoas numa audiência reservada e não um na frente do outro. É melhor do que na justiça. É melhor do que um juiz tentando fazer conciliação, mais 1 milhão de vezes melhor. Porque o mediador ele pode pegar em audiências privadas e explicar tudo o que vai mais ou menos acontecer. E aí só se o cara sofrer de imbecilidade, ele vai até o final do processo. Só se ele sofrer de alguma faculdade mental, porque ele está esclarecido, ele está advertido. E muitas vezes, nesses casos mais complexos, manda vir um advogado junto, não tem problema nenhum. Então, o que nós temos que encontrar é uma fórmula de evitar a judicialização, ou depois de judicializado, encurtar o caminho para o final. É só isso, porque um processo custa de 800, o processo mais simples que temos no Brasil, ele custa de 800 a 1.500, 1.600 reais. Quando não, quando já levantaram aqui, de 2.000 a 2.000 e tanto. Mas isso é um processo breve, um processo curto.
Porque se o processo começa a demorar mais de 6 anos, o preço dele vai lá para a estratosfera, para o Estado. Porque no cálculo você não tem que colocar só custas. E nas custas não vão, por exemplo, qual é o custo desse evento aqui? Isso aí, X de comida, X não sei o quê. E os funcionários que estão ali fora segurando. E a luz que está sendo gasta agora aqui. E a contratação desse som, isso não entra na conta? É claro que entra tudo na conta. No processo, nem sempre entra todos os fatores dos custos nessa conta. Não é? Andeu, toca adiante. Capelletti já também falava aqui. O tribunal não é o único caminho para a solução de conflito. Adiante. Aqui eu tenho os marcos regulatórios atuais, né? Hoje vigentes. Até pouquíssimo tempo atrás não tínhamos nada, nenhuma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Era no peito a mesma coisa. Hoje não, hoje eu venho aqui confortavelmente falar, estou subsidiado, estou amparado em leis. Até alguns anos atrás, não. Adiante. Aqui a saudosa professora Ada Pellegrini Grinovo, isso é interessante, ó, ela diz que essas 3 leis formam um microsistema legislativo sobre mediação e conciliação. É interessante. Adiante. E a nossa nova mentalidade, ela está dentro do Código de Processo Civil, lá nos artigos que trazem fundamentos, trazem os princípios do Código de Processo Civil. Então, é um princípio do Código de Processo Civil. Ele manda o juiz, promotor, expresso, estimula, né? Olha lá, ó, conflitos que devem ser estimulados. O Estado promoverá a solução consensual, não é a solução jurisdicional, judicial, não. Consensual, que deve, o termo é deve, não é pode, é deve. Então, Deus é uma imposição ditada pelo legislador. Se fosse um ditador que fizesse essa afirmação, mas não é, são os deputados que nós elegemos, então isso é um consenso, é um comando de consenso. Belíssimo esse comando. Não falta mais nada agora, santo Deus. Só falta uma coisa, que realmente não é muito importante, é a vontade política. Ou mais vontade política, mais do que nós já temos. Falta isso. Eu tenho como, eu posso, e será que eu quero fazer isso? Adiante. Quem quiser atirar pedra, por favor, deixe só para o finalzinho, para tirar pedra no finalzinho, porque eu tenho dificuldade para correr, tá? Eu uso bengala e tal. Um diagnóstico das procuradorias municipais. Vocês pensam que eu não estou de olho em vocês? Vocês pensam, olha aí, ó. Eu estou de olho em vocês, só estou acompanhando aí. Vamos lá, adiante. Ó, em só 8 estados, o poder público municipal, nós conseguimos fazer uma economia de processo. Depois eu vou trazer esses dados para vocês, não é? Adiante. A maior parte das ações são dos municípios. Não é do Estado, União, Estado, município. É município, a maior parte da ação. Isso é uma coisa ruim? Isso é um pecado de vocês? É claro que não. O cidadão, como eu disse no início, o cidadão não vive no país, ele não vive no Estado, ele vive no município. E só pode mesmo o município ser o maior cliente do judiciário. Mas é óbvio, isso é uma coisa até óbvia, não é? Não, assim, muito óbvia, mas é compreensível, é óbvio que é compreensível, porque é no município que nós temos o maior número de litígios. Eu não gostei da calçada que a Secretaria de Obras fez, eu vou brigar com quem? Com o Presidente da República? Tem chance. Com o governador? Ele vai dizer que eu sou um louco. É com o prefeitão e é com vocês. Com o secretário e depois com vocês que eu vou brigar lá no fórum. Ou melhor dizendo, lá numa central de mediação e conciliação. Não é? Apenas 34% dos municípios brasileiros têm procuradores municipais concursados. Isso eu já falei nos outros 2 encontros que eu tive com vocês. É necessário se mexer. Eu acho que tem que ter procurador nomeado dentro das procuradorias. Eu acho que tem que ter, por causa da política pública do gestor. Não é? Agora, o número preponderante de procuradores, a meu sentir, precisa ser de carreira, concursados. De carreira a gente usa um termo no Brasil, concursados. Mas é uma reflexão que eu venho propor para vocês aqui. Bom, a cada 12 procuradores,
4,5% são comissionados. Eu fiz esse levantamento também. 66% das cidades do país, os profissionais nas procuradorias atuam por designação para o cargo. 66%. Profissionais que exercem advocacia pública, na ausência de profissionais concursados, 20% de advocacia é contratada por licitação. Ainda já é uma coisa boa, por licitação. Mas 19% de escritórios de advocacia contratados por inexigibilidade ou dispensa de licitação. E aí já começou a pegar, né? Aí já começou a ficar diferente um pouquinho. Vê que tem dois critérios. Nesses dois critérios, se tu somar um percentual com o outro, alcança 40 e tanto por cento das procuradorias municipais do Brasil. É um mundo de gente. É um mundaréu de prefeituras. Somar esse critério com outro. E 2% em regime, não é bem desvio de função, mas quase isso. Eu não queria dizer isso, mas tudo bem. Está ali, né? Contratado em regime temporário. Olha aí, 59% nós temos advocacia pública municipal em desvio de função e outros tipos de ocupação, quase 60%. Isso aí é bom avisar para o chefe grande da turma aí, que é o prefeito, que isso pode dar responsabilidade fiscal. E ninguém está muito preocupado com isso não, né? Eu estou falando mais baixinho que é para não gravar essa parte, entende? Me ajude lá. Agora é contigo. Há vezes que eu acho que é por aqui, há vezes que é por lá. Tu está de sacanagem comigo, mas tudo bem. Bem, desenvolver uma política pública na composição. Então, aqui são reflexões que eu proponho para vocês. Isso aqui são reflexões. Adotar um sistema misto, como a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem no país um sistema misto. Vocês já viram isso, né? A Defensoria Pública veio para atender a assistência judiciária. Não tem nada a ver com as procuradorias municipais. Eu sei, eu só estou citando a Defensoria Pública como um modelo a ser seguido ou não. Vocês aqui devem saber. Então, no Brasil, como nós não temos dinheiro de botar a Defensoria Pública para substituir em 100% a assistência judiciária, nós, não é por um motivo ideológico, por um motivo de falta de dinheiro. Nós temos até hoje, na assistência judiciária dos advogados e as defensorias públicas, porque nós não temos como ter dinheiro para contratar e concursar só defensores públicos. Então, no modelo nosso também, das procuradorias, é um modelo a ser seguido. Ou preponderantemente concursados, como é o que está acontecendo, ou, aliás, como deveria ser o que está acontecendo, ou somente os concursados, só concursados. Eu não sou muito a favor da última opção ali, somente concursados. Mas é uma reflexão que eu trago para vocês num evento nacional dos procuradores municipais. Reflitam sobre isso. Porque quem vai construir o futuro das procuradorias de vocês é Deus, né? Ele fala todo dia com vocês. Não é Deus. Eu já falei da outra vez isso para vocês. São vocês. Quem vai determinar o que vai ser do amanhã, da vida profissional de vocês e da procuradoria de vocês, são vocês. Não é mais ninguém. Deus nem está aí para a gente, ele tem muita coisa muito mais séria para resolver. Claro que ele está, mas eu digo, ele tem muita coisa muito mais séria para resolver. Tomara, né? Tomara. Bem, hipótese em que particulares figuram em um dos polos, tanto na disputa interna como nas disputas entre particulares, né? São os meios autocompositivos na administração pública. Já temos isso. Precisa priorizar as políticas públicas voltadas aos mais. Aquilo que nós falamos hoje aqui, é preciso optar se nós vamos ou não priorizar isso. E eu acho que agora é o momento de priorizar isso. E eu acho até que vocês têm que aproveitar, porque esse é o momento que está se travando essa grande discussão. Quando eu falo esse momento, são anos. Já faz 2, 3 anos, e essa discussão aqui vai durar, pode escrever o que eu estou dizendo aí, vai durar mais uns 4, 5 anos. Depois isso tudo bem se acomoda, ou nós vamos ter conseguido superar e implementar aquilo que seria o ideal, né? Em tese o ideal. O ideal num país democrático é fruto do consenso, é a vontade da maioria, mas não é a vontade da minoria em nenhum lugar do mundo, não é a vontade do cidadão que ficou de braço cruzado em casa sentando-lhe a lenha no sistema. Isso não adianta nada. Isso só aumenta e é a frustração nossa.
Criticar sem fazer nada só aumenta a frustração. Melhor é calar a boca e ir para a briga. Melhor é calar a boca e ir para a briga. Vamos embora. Não é? E quem vai construir o futuro nosso somos nós, não é mais ninguém, não. Bem, a transação traz recursos financeiros ao município e créditos de difícil percepção, porque estão lá no judiciário. Atende aos princípios da administração pública, foi comentado hoje isso aqui. Princípio constitucional, acesso à justiça, princípios meramente autorizativos de interposição de ações por um mecanismo de alcance de soluções qualificadas e eficazes. Então, são as duas realidades que se confrontam. Incorpora valores, né? Não resolver só pela via judicial, já foi falado isso muito hoje aqui também. É cabido, portanto, sopesar e harmonizar esses valores. Isso quem fará somos nós. Nós, quando eu digo, é aproximar. Foi dito isso hoje, olha, nos dois momentos das duas falas aqui, valeu a pena. Eu ouvi isso dos dois palestrantes que me antecederam. Porque quem estabelece como são as coisas, eu insisto, somos nós. Serão os advogados, os promotores, o juiz, depois os tribunais estaduais ou regionais, depois os tribunais superiores. O nome disso é nós. É nós que vamos estabelecer isso. Depois que o legislador faz a lei, via de regra, quem fala o que é a lei somos nós, os operadores do direito. Nós não podemos dizer que uma lei que diz que 2 mais 2 são 4, dizer que essa lei está dizendo que 2 mais 2 são 20. Isso não existe. Não é? Então, dentro dos calibres da lei, dentro dos limites da lei, dentro do tipo de interpretação que você dá, faça uma interpretação positiva, construtiva, que venha ao encontro do bom senso, do interesse geral das pessoas, da cidadania. É isso que todos nós pretendemos, é só isso. E dentro desse propósito, é óbvio que nós seremos exitosos se nós empreendermos uma boa luta. É claro que sim, não há dúvida nenhuma. Não tem como ter outra realidade. Se você está bem intencionado, sai de casa todos os dias para trabalhar com força, bem intencionado, como é que tu vai chegar em algum ponto negativo? Não dá. Eu não estou falando de ser rico ou ser pobre, estou falando de ser bem-sucedido, é uma coisa diferente. Então nós é que vamos construir a verdadeira interpretação dessas normas que estão aí e que foram construídas por políticos que nós elegemos. Se for preciso, vamos rever uma outra coisa. Então, sopesar e harmonizar esses valores constitucionais junto com os princípios da administração pública e junto, obviamente, da realidade das populações e da cidadania. Aqui eu trago alguns princípios da gestão, aqui da mediação, quase todos eles estão conexos, a possibilidade da utilização dos meios consensuais frente ao poder público. Então, aqui temos as leis autorizando, aqui não é lei que fala sobre mediação, não. Aqui eu dou os artigos dentro das leis que falam exatamente sobre essa possibilidade de nós usarmos a mediação e a conciliação junto da administração pública, onde estiver presente o Estado. Estado é União, Estado e município. Então, autorizadíssimo por artigos específicos de lei. Então, a interrogação não é mais tão grande assim como era 3 anos atrás, antes do novo Código de Processo Civil e antes da Lei 13.140. Não estou falando de 13, nem de 30, estou falando de 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então, muita coisa melhorou e muito. Quem não se atualizou é que está achando que ainda existe muito chifre em cabeça de cavalo. Mas aí é um problema de quem não se atualizou. Porque hoje nós temos leis que expressamente autorizam, só o limite não está bem definido. E até bom que não esteja, que nos dá mais autonomia. E quando nós buscamos o critério dentro da integridade, da honra, da integridade, da licitude não é problema que a lei seja aberta. Eu prefiro um artigo aberto do que um fechado, para quando nós vamos ao encontro do que é lícito. É melhor ainda. Mas tem que estar preparado para construir isso. Senão, vai achar que é dificílimo. É competente, competência dos juizados especiais, da Fazenda Pública, lá, competência expressamente em lei, conciliar e julgar as causas. Conciliar e julgar as causas. Interesse está ali expressamente.
174, criarão câmaras de mediação. Se o Estado, se a lei está dizendo que é para criar câmaras, santo Deus, que é para fazer mediação e conciliação, será que esse Estado, então, proíbe que se faça conciliação? Mas ele está dizendo, tem que criar câmara para fazer conciliação e mediação. Então, eu acho meio estranho alguém dizer que ainda esse Estado não quer, não viabiliza. Está aí, está expresso, está escrito, Santa Efigênia. Né? Então, entre órgãos, entidades da administração direta com competência para a viabilidade dos pedidos. Então, dentro desses órgãos é que nós temos que ter vocês, pessoas preparadas, que estão preparadas, para dizer até onde vai o limite dessa liberdade. E para certas coisas, vocês me desculpem, nem é necessário conhecer profundamente a lei. É necessário ter um pouquinho de bom senso. O meu avô, que era um colono lá do interior, que plantava arroz e domava cavalo e não tinha nem o primário, bom senso ele tinha. Então, é limites que a gente precisa conhecer, limites, sentir os limites. Sentir os limites. Porque a lei está nos autorizando a fazer isso. Não falta lei nenhuma. O que falta, talvez, seja uma lei mais precisa para estabelecer limites mais nítidos. Mas eu tenho a impressão de que isso foi uma vontade do nosso legislador, fazer artigos abertos. Foi uma vontade. E aí nós temos um conflito de ideais, um conflito de condutas, um conflito de aspirações, de ideologia. Ideologicamente, o João é mais aberto e admite que aí quem estiver investido dessa função possa exercer essa função com uma determinada liberdade. É ele que está à frente agora do poder, ele pensa assim. Mas depois vem o Antônio. Na outra gestão vem o Antônio que diz que não, a lei da liberdade, mas tem que ter detalhe. Esse é o conflito ideológico. Então nós precisamos chegar no consenso desses limites ideológicos, porque a lei já está posta. Mediação acerca de direitos disponíveis ou indisponíveis, que admitam transação. Disponíveis ou indisponíveis, que admitam transação. Então, disponíveis ou indisponíveis, no artigo 3º da 13.140, é preciso, é fechado. Está aí. E duas palavrinhas depois ele abre. O artigo é fechado até uma dada altura e depois ele abre. Porque ele diz, temos autorização legal para fazer mediação acerca de direitos disponíveis ou indisponíveis. Puxa, que bom, mas desde que admitam transação. E aí fechou. E aí o que é desde que admitem transação? O que é desde que admitem transação? Ele vai dizer que é uma coisa, a Valéria vai dizer que é outra, o Sérgio vai dizer que é outra. Isso é um artigo aberto. O limite de um artigo aberto é o bom senso e é a doutrina, e é a fundamentação, é o discurso, é a ideologia. Eu sei que nós temos tradição de um direito romano, né? Esse que é o difícil para nós. O direito romano, nós fomos educados, mais antigos, foram educados dentro de faculdades de direito, em que o direito era romano. O direito romano é assim, se o artigo diz que 2 mais 2 é 4, pelo amor de Deus, não me diga que é 3,9, nem que é 4,1, é 4, cidadão. É 4. A formação romana, o direito é rígido, mas ele é o mais seguro que existe na face da terra. Segurança jurídica. E no direito anglo-saxão, common law, o direito não é tão preciso na redação, mas ele muitas vezes é até mais justo, nem sempre, do que o nosso sistema. É óbvio que eu não estou dizendo que hoje o nosso direito é romano, ele é preponderantemente com raízes, com radicais romanas. Patrimonial, quando ocorrer litígio em torno de bens suscetíveis de valoração econômica, a lei de mediação prevê expressamente que podem ser solucionados consensualmente conflitos que envolvam equilíbrio econômico, financeiro dos contratos. É lá o 32, parágrafo 5º da 13.140. A lei de arbitragem expressamente prevê essa possibilidade também, e aqui, de novo, esses dois pensamentos que colidem entre si. Não é fator impeditivo, não pressupõe necessariamente um óbice à transação. O enunciado 135 do Fórum Permanente de Processualistas Civis dizem, a indisponibilidade do direito material não impede por si só a celebração de negócio jurídico processual,
o negócio jurídico previsto lá no 170, não, 171, 170 do Código de Processo Civil, e no CTN também, já previsto há muito mais tempo, muito embora não sejam bem sinônimos, o do CTN e o do CPC, não são iguais, mas semelhantes. Há direitos indisponíveis que admitem transação, está no 179 do Código de Processo Civil, prevê solução de conflito no âmbito, inclusive, da administração pública, expressamente. Não é? Lá no 334, aquela belíssima audiência, viu, professor? Leandro, belíssima audiência. O Leandro depois vai brigar comigo. Vocês querem? Eu vou pegar o Leandro na rua, como se dizia antigamente no colégio, né? Mas não adianta, ele é mais jovem do que eu, vou apanhar, mas tudo bem, deixa. Então, vejam bem que nessa audiência, por si só, impedimento da realização da audiência, a indisponibilidade. Porque muita gente, quando saiu o novo código, aliás, antes dele sair, já dizia, essa audiência não pode ser realizada se tiver um ente público como parte. Não está dito em lugar nenhum isso, santo Deus. Então, hoje já se pacificou, pode sim realizar essa audiência, mesmo que uma das partes seja equivalente, o Estado ou equivalente a ele. Olha, o enunciado 673, do Fórum Permanente, a presença de ente público em juízo não impede por si só a realização da audiência do 334. Eu nem sabia que estava aqui o Léo, para bater nele assim, vê se bacana, ó. Será que tá? Bom, necessidade de previsão normativa é aí que está. A margem de liberdade para acordos envolvendo entes públicos é mais limitada, é claro que é, se comparado ao do setor privado, óbvio. A necessidade, todo mundo sabe, de autorização normativa para a autocomposição pelos entes públicos. Ninguém está questionando isso. Né? De protocolos institucionais, que são já consensos institucionais, destacadamente na União, esses. Princípios da legalidade, da publicidade e impessoalidade. Ótimo. Mas a lei que trata da autocomposição, que é a 13.140, ali está junto 2015, né? Vai rolar a cabeça lá no meu gabinete, lá da assessoria, mas tudo bem. Em seu artigo 3º, admite a composição de direitos indisponíveis passivos de transação. É a terceira vez que hoje só eu falo nisso. Então, e quando é possível a transação em sede de direitos indisponíveis no setor público? Né? Estou falando para procuradores municipais. Quando a lei admitir ou sempre que observar os princípios da administração pública. E aí a norma não precisa ser tão rígida. Essa autorização também não precisa ser tão rígida, tão completa assim. Principalmente quando você estiver atento ao melhor interesse do Estado, ao melhor interesse da administração pública. Os juízes federais faziam já a homologação desse acordo há 20 anos atrás, nas desapropriações, 20, 25 anos atrás, sem ter uma lei específica para isso. Eles faziam dentro da sentença homologatória 2, 3 parágrafos, onde eles fundamentavam com o melhor interesse para o Estado. Porque era o melhor interesse para o Estado, ia gastar menos se pagasse naquela hora do que se pagasse só no final da desapropriação. Era mais econômico, pelos índices, nós estávamos num período inflacionário, pelos índices das tabelas, então tinha lógica aquilo. E eles, baseado na lógica, fundamentavam no melhor interesse do Estado. A indisponibilidade do direito material não impede por si só a celebração, é o enunciado 131 também. A advocacia pública é o sujeito que preside. Então aqui, a Procuradoria é quem vai presidir essas audiências dentro dos sejusques, ou dentro desses polos onde vocês vão realizar essas audiências, essas atividades de mediação. Quem preside é o próprio município. Os senhores são contratados do município ou concursados pelo município. Em determinados casos, a mediação atende mais o interesse público do que litigar eternamente pelo sistema tradicional, como já falamos aí. Novos paradigmas, né? Execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator da morosidade do Poder Judiciário. Vamos para números? Olha lá. Sistema multiportes, que já foi falado hoje aqui também. Supervisão dos operadores do direito. Esse sistema, seja mediação, conciliação, negociação, transação, menos arbitragem,
São sistemas, como eu falei agora, que são dirigidos, presididos, coordenados, nesse caso de vocês, por vocês mesmos, pelas procuradorias municipais. Então, construam procedimentos mais adequados, como o professor Kazuo Watanabe falava, vocês que têm isso nas mãos. Competência das câmaras, as câmaras de resolução administrativa de conflitos, estão nos artigos, nas duas leis, no CPC e na Lei 140. E aqui, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflito por meio de composição, no caso de controvérsia. Então, são vocês também, no 32, inciso 1, 2 e 3, eu não coloquei nesta ordem, mas ele admite você sopesar, você procurador municipal, fazer essa interpretação. Dirimir conflitos e promover quando couber. Esse quando couber é você que é formado nisso. Você não é um médico convidado para advogar. Você não é um engenheiro convidado para advogar. Você não é um padre que foi convidado para advogar. Não foi. Você é um advogado, um procurador. Tem formação para isso. Você é um especialista em direito. Então você tem que ter esse quando couber, não é o juiz que vai dizer. Quando couber, na primeira linha de frente, é você que vai dizer quando cabe e quando não cabe. E para isso tem que se preparar e ter coragem. Se preparar e ter coragem. Não é uma torada na Espanha. É um processo em que você tem tempo de se preparar. Leva um dia para estudar, que leve. Não é como um boi na torada que abriu a porta e você tem que enfrentar o bicho. Não é assim. Não é uma emergência como médico que você abre o cidadão, abre o peito dele, toca a mão no corpo dele ou ele morre. Não é assim. É raro na nossa área um procedimento comum, em que você tem super urgência, grande urgência. É raríssimo isso. Então você tem tempo para estudar se é quando couber, você é que vai dizer isso. E assumir o risco, é claro. Converse com o seu superior, converse com a equipe, converse com o prefeito. Mas é nós que temos que começar a definir isso. Senão os tribunais vão começar a definir isso tudo. Senão vamos deixar sempre na mão dos tribunais. Acho que não é esse. A advocacia, a arte da advocacia não é essa. Principalmente de uma procuradoria, e principalmente das procuradorias municipais. Porque eu insisto, sei que estou sendo chato, o cidadão não vive no país, nem vive no estado, ele vive no município. E aí que ele precisa muito de vocês, das procuradorias municipais. As câmaras de prevenção, o acordo realizado, o termo constituirá título extrajudicial, mas o judicial também. O 32 fala em termos extrajudicial, mas o 20, parágrafo único, diz que é título executivo judicial, se for homologado pelo juiz. E hoje, cada SEJUSC tem que ter um juiz designado. Falando nisso, dei uma olhada na redação que não está concluída ainda, a nova redação da resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça. A nova feição, a resolução é antiga, mas agora a 219 sofreu uma modificação muito grande. A 219 deu autonomia ao SEJUSC de vara, como se fosse uma vara, uma unidade judicial. Antes era um juiz responsável pelos SEJUSCs da comarca, agora não. É por aquele SEJUSC, ou por um número X, restrito, pequeno, como em São Paulo, de SEJUSCs. Mas tem autonomia de vara. Antes o nosso SEJUSC ficava embaixo da escada porque não tinha mais lugar para colocar. Agora não, agora tem que ter instalações próprias, tem que ter funcionário próprio. Antes o nosso funcionário do SEJUSC era aquele que ninguém queria, aí empurra lá para o SEJUSC, que ninguém quer aquele cara trabalhando com ele. Agora não. Agora, já que não tem nenhum presidente de tribunal estadual presente aqui, né? Querida Janete, já me arrependeram de ter me convidado. Agora não, agora atente. Eu sei que a redação nem saiu, foi julgado já, isso já foi julgado no CNJ. Só que o resultado está com o ministro Toffoli, para o ministro Toffoli assinar o resultado final da redação, que é dada agora à resolução 219. Ela nem está pronta ainda. Mas a hora que sair, e já era para ter saído essa semana, parece que sairá na próxima, podem ver, nós já temos nas atas essa conclusão. O SEJUSC agora tem autonomia de unidade judicial, Janete. Unidade judicial. É uma grande vitória. Por Deus do céu, a hora que sair publicado isso, eu sozinho, lá em Brasília, eu acompanhado, eu vou estourar uma champanhe e tomar ela inteirinha, para comemorar.
Que agora é de verdade, agora equivale a uma vara, de verdade, e não por equiparação e não sei o que, é de verdade. Funcionários próprios, juiz próprio, lugar próprio, autonomia de lugar próprio e previsão orçamentária lá para o final do ano, previsão orçamentária própria. É uma grande conquista. Agora vem dizer que não cabe mais a... Não. Quarta-feira, vocês, pelo amor de Deus, se organizem para nós lutar lá no Senado. Precisamos disso. Suspende a prescrição, todo mundo já sabe isso aí. Taxas de congelação. Isso aqui é bacana, lá. Execução fiscal representa aproximadamente 40% do total dos casos pendentes. E 74% da execução pendente no Poder Judiciário com taxa de congestionamento, 91%. Dá 74% desse universo, 74%, 91% ali não está andando nem para frente nem para trás. Então, a execução é a última opção que vocês devem exercer, só em última análise. Depois eu trago para vocês isso aí, esse slide aí, é terrível, é do CNJ isso aí, é do Conselho Nacional de Justiça esse número. Infelizmente, não sou eu que estou inventando esses números, infelizmente. É número oficial. Isso. 3 milhões de processos, 62% tiveram origem no setor público municipal, queridos. Municipal. Isso aqui é nacional. É um índice altíssimo esse. Mudança de mentalidade, né? Nos processos administrativos e judiciais, é dever do Estado, dos operadores do direito, propagar e estimular conflito entre a administração pública direta e indireta, poderão ser solucionados em câmaras. O enunciado 19 aí, ó, do Conselho da Justiça Federal, o acordo realizado perante a Câmara de Conciliação, a arbitragem da administração, constitui título executivo extra, é aquele que já está até concretizado já na lei, né? Mudança de mentalidade, políticas públicas em construção. Então, aqui eu vou passar direto isso aqui, porque na verdade, esse em construção é aquilo que eu já falei, não vou repetir, quem vai construir somos nós. Não é Deus, espero que não, porque pode ser que ele não seja tão bom quanto nós. É muito pretensioso, né? Não é pouco. Eu bati na porta da pretensão e passei umas 2, 3 vezes ali. Mas é verdade, não é verdade? Quem vai mudar alguma coisa na nossa vida somos nós. Isso desde pequenininho é assim. Então agora quem tem que construir essa procuradoria com mais poder de fogo são vocês. Olha lá, política pública. Criação de câmaras de solução de conflitos na administração pública está prevista em lei. Criação de centro judiciário de solução consensual de conflitos dentro do SEJUSC. E dentro do SEJUSC, na administração pública, está prevista em lei. E a autocomposição, enquanto não... essa aqui é bacana, ó. Enquanto não criadas as câmaras de mediador extrajudicial e judicial, podem atuar o mediador. Mas não é o mediador judicial, aquele que tem curso lá do CNJ. Não, o mediador. O mediador. Isso aqui é uma interpretação conjunta dos preceitos que a gente faz. Mas é a lei que está dizendo isso. Então, veja, vocês estão preparados já para fazer essa mediação. É só colocar amanhã uma plaquinha na mesa, assim. Sou mediador. Ah, bicho, bom. Né? Não precisa fazer curso nenhum. Para ser mediador judicial, aí precisa fazer, aí é diferente. Mas para ser mediador, ninguém melhor do que um procurador municipal para ser um mediador. E vocês verão que se fizerem essa experiência, sabe o que vai acontecer? Isso já aconteceu, a minha esposa, a mulher que manda em mim, primeiro era a minha mãe, agora é minha patroa, né? Minha mãe, minha esposa. Ela fez isso. E sabe o que começou a acontecer lá em Balneário Camboriú? Pena que a turma de Balneário, não tem ninguém de Balneário aí? Pô, dessa vez, não lembro da outra vez, a turma de Balneário, puxava o meu saco, aplaudia e tal. Mas deixa, Deus está vendo tudo isso lá em cima. Então, lá em Balneário Camboriú, minha esposa fez essa experiência, procuradora municipal, que é, e ela começou a resolver, e a turma achou que ela resolvia tudo. Aí vinha problema de família, vinha problema de vizinhança, vinha problema não sei do que, de armazém com aquelas cadernetas que o cara não pagou. E ela ia tocando, começando a atender tudo. Né? No final virou madrinha de meio bairro lá. Mas casada com um homem rico, né? Juiz, que a gente ganha aí $200 mil líquido por mês, isso é bobagem. Boa essa, gostaram dessa?
Tribunal aqui de Justiça vai, inclusive, fazer uma promessa para melhorar o vencimento da turma. O TRE também. Bem, então a criação do NUP, já estamos, né? A resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora vejam a extensão dessa política, como essa política agora já está definitivamente arraigada, Ó, o Conselho Nacional do Ministério Público, não é da Justiça, é do Ministério Público, editou uma resolução praticamente equivalente a 125. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou agora, em 2016, uma outra resolução para aplicar lá na Justiça do Trabalho. A mesma coisa da resolução 125. Obrigadíssimo. E também a criação no STJ de um SEJUSC. E temos atos normativos, Janete, tu sabes melhor do que eu disso, atos normativos em todos, sem exceção, não tem nenhuma exceção, todos os tribunais estaduais do Brasil têm atos normativos falando sobre a mediação e a conciliação, de acordo, adaptando a resolução 125 à realidade local, todos, sem exceção. Então é uma bela coisa. Não tem como voltar atrás, 1000 perdões até do termo que usei, né? Voltar atrás. Não tem mais como retroceder nisso, não tem mais como. Atividades fins, né? Mudança de mentalidade, infraestrutura, recursos humanos, servidores públicos, isso tudo agora nós podemos preencher, por causa da resolução 219, que foi modificada. Não está agora, a alteração ainda não está em vigência, porque não foi publicada, mas será publicada em 15 dias, no máximo. A mudança a estrutura do SEJUSC, 50% em 2 anos, SEJUSCs aumentaram em 50% no Brasil inteiro, não é em 10, é em 2 anos, Iniciativas, Espírito Santo, aqui nós temos iniciativas nesse sentido, processual, pré-processual, extrajudicial, trago os números aqui também, o Estado que está de parabéns, mas também a Janete, estando à frente disso, só pode dar certo, né? Balneário Camboriú, que é o segundo lugar melhor do mundo, que é onde eu moro, o primeiro é Timbó, aquela cidade pujante, deve ter uns 17 mil habitantes, estou exagerando, acho que nem isso tem. Mas ó, a prefeitura nossa, a minha esposa trabalha em algumas dessas frentes aí. São Paulo cria câmaras de solução, tem o decreto 57.263, instalou em 2016 o primeiro SEJUSC, tá, com a administração pública, foi São Paulo, e também regulamenta a instalação de comitês de prevenção de solução de disputas no âmbito administrativo, a prefeitura municipal, isso tudo de prefeituras municipais. Procuradoria Municipal, aqui, depois eu deixo isso com vocês, ó. Prefeitura de Belo Horizonte, mutirões de execução fiscal, Tocantins, essa do Rio de Janeiro é interessante, vale a pena dar uma acompanhada nela, ó. 57% de êxito. Porto Alegre, Tocantins, Rio de Janeiro, isso tudo está sendo feito já. Pará, Manaus. Aqui é a colega lá de São Paulo, tá o nome lá, o nome dela é aquele lá, Luciana Yuki. Ela tem ela irradiou isso nos fóruns das 7 cidades satélites ao entorno de Brasília. O índice de solução dela é altíssimo. Ó, em execução, as dívidas em execução, 32 bilhões conseguiram já resolver. A recomendação 21, né, do CNJ, recomenda a adoção de mecanismo de conciliação, até nos processos administrativos disciplinares. Como nós tínhamos dificuldade nisso, agora pode fazer, as corregedorias estão autorizadas a fazer. É um belo precedente. A administração pública implementa métodos mais adequados. Então, aqui, é necessária a atuação de vocês, eu digo aqui, quem tem que capitanear isso são vocês. A litigiosidade excessiva nos municípios, quem pode conter isso ou não, são vocês, obviamente sempre levando ao procurador-geral, é claro.
papel estratégico dos procuradores para definir o que é o melhor interesse público, porque a nossa lei não é fechada nisso, em muitas circunstâncias ela não é fechada, é aberta. Nós temos um sistema, como eu disse para vocês, que ele muitas vezes mistura sistema romano com sistema anglo-saxão, civil law com common law, na versão final, né? Formação de procuradores municipais, é preciso formá-los, sensibilização, preparação ética dos mediadores. É o anexo 3 da resolução 125, nós temos um código de ética, para quem tem dúvida, já temos um código de ética há muitos anos já. É um anexo da resolução 125, está à disposição no site do STJ. A eficiência, aqui, esse é o penúltimo slide. Há quem pergunte para mim, quando eu falo em interesse público, em gestão pública, em administração pública, em dinheiros públicos, se a corrupção é o maior problema do Brasil. Eu não sei se eu tenho razão ou não, porque muitas vezes aquilo que você acredita que deva ser, você não está dando a solução mais adequada. Mas eu vou dar, eu sei que ninguém pediu também, mas eu vou dar minha opinião quanto a isso. O maior problema no Brasil não é a corrupção. Eu não estou dizendo que não existe, claro que existe, e em todos os lugares, inclusive no judiciário, é claro, o judiciário de brasileiro. O judiciário não caiu do céu, não veio da Inglaterra, da Alemanha, do céu, aqui é nosso. E nós temos os mesmos problemas que qualquer outra instituição tem. Vocês nas procuradorias também têm, também enfrentam isso. Os mesmos problemas que qualquer outra instituição tem. Mas o maior problema que eu acho que nós temos no Brasil é a falta de eficiência. Esse carrega muito mais dinheiro do que a corrupção. E não é com roubo, e não é com desvio, é a falta de eficiência. Todo mundo bem intencionado, só que falta eficiência. Aí eu, no município, eu sou secretário de obras públicas, eu viro para o prefeito e digo assim, prefeitão, aquela rua que o senhor queria asfaltar, está asfaltada. Asfaltei faz 15 dias. Ah, sai uma festa para inaugurar a rua, e com razão, santo Deus. Poxa, uma estrada que estava há 20 anos para ser pavimentada, agora nós pavimentamos, vamos fazer festa. Aí o nosso colega lá, o secretário do saneamento, tu és o secretário de saneamento. Aí tu chega para mim, que sou o prefeitão, diz, ó, prefeito, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para vocês. Aquele dinheiro para fazer o saneamento lá daquela rua que o senhor acabou de asfaltar, prefeito, chegou agora, nós vamos ter que arrebentar metade da rua para passar os canos lá. Vamos arrebentar metade da rua. Passa os canos, depois asfalta de novo a rua. Alguém desviou algum dinheiro aqui? Nenhum. Não se roubou um centavo. Aí depois o secretário da Energia Elétrica vem dizer, ó, prefeito, tem uma notícia boa e uma ruim para dar para... Já vai falando, já vai falando. O que é? Sabe aquela rua que o senhor já asfaltou, que o senhor já abriu, que o senhor botou os canos, asfaltou de novo e arrumou tudo? Agora nós vamos ter que arrebentar as calçadas, porque nós vamos colocar postes, porque chegou o dinheiro para iluminar, para levar energia elétrica lá. De novo. De novo nós vamos estragar o que está novo, inclusive. E assim vai. Estou dando um exemplo muito do péssimo, muito do mal, né? Mas é isso. Nesse exemplo que eu estou dando, não se desviou um único centavo. Ninguém embolsou um único centavo, mas faltou eficiência. Esse é um dos grandes, eu acho que é o maior problema nosso no Brasil hoje, não é a corrupção, é a falta de eficiência. Planejamento, previsibilidade. Planejamento é a palavra-chave. Muitas vezes vence, não é o melhor, não é o mais inteligente, é aquele que realmente planejou melhor a coisa. Então, esse é o grande... Quando vocês forem mexer com a mediação, com a conciliação, nesses projetos todos dentro das procuradorias, tenham um plano, façam um planejamento, senão o prefeito não vai nem querer ouvir falar do assunto, que dirá implementar os núcleos ou as centrais, ok? E aí, eu sou muito do cafona, muito do ultrapassado, fica esse último slide, viu, esse aí. E eu acho que realmente é, né? A paz só pode ser fruto da justiça, não da justiça que se dá num fórum, não da justiça que se dá dentro de uma procuradoria, mas aquela justiça que nós construímos com a boa vontade, com o sentimento lógico nosso de coração, de ética. Essa é a melhor justiça que tem no mundo. Obrigadíssimo vocês por me ouvirem pela terceira vez, eu acho já, né? E eu acho que é muito importante o exemplo das procuradorias municipais. Eu volto a dizer, eu sou casado com uma procuradora municipal,
né? Esse exemplo que vocês dão vai se multiplicar muito mais do que uma procuradoria federal, do que uma procuradoria estadual, porque vocês estão perto de onde as pessoas vivem e perto da indústria, perto do comércio, perto dos sindicatos. Vocês é que vão influenciar, vocês é que darão o exemplo. E nós precisamos dessa liderança de vocês, ok? Valeu, turma, muito obrigado, desculpa o incômodo mais uma vez, obrigadíssimo.